Eu reassisti Resident Evil 3 à extinção e isso fez com que eu mudasse a forma como eu vi o filme. Porque eu assisti ele na época em que foi lançado, então já faz muito tempo e muita coisa mudou desde então. Principalmente na franquia de jogos, então eu achei que era uma boa hora para passar por essa experiência de novo. Mas antes de começar esse vídeo eu gostaria de dar uma resumida no filme e falar sobre o motivo pelo qual ele foi um filme tão diferente de todos os outros. Resident Evil 3, A Extinção, foi inicialmente recusado pela Milla Jovovich, porque ela estava muito decepcionada com o filme anterior, Resident Evil Apocalipse. Que é isso, meu irmão? Saca só, as minhas são de grife. Mas o que a fez mudar de ideia foi ter lido o roteiro finalizado, que com certeza é um dos pontos altos do filme. Enquanto os dois primeiros filmes são mais setados no terror, com takes escuros, cheios de zumbis murmurando e cenas frias, o terceiro é muito mais um filme pós-apocalíptico. Com muita inspiração em Mad Max 2, ele é muito mais quente, tem muita areia o tempo todo e comboios de carros vagando pelo deserto. O filme começa com a Alice, personagem de Milla Jovovich, respondendo a um sinal de rádio que pede por socorro, mas era só uma armadilha e ela é capturada por um bando de maníacos e jogada num poço cheio de cachorros zumbis. Eu acho que essa parte que acontece em um lugar confinado e escuro, fora da luz do sol, foi uma tentativa bem sucedida de conectar o feeling dos filmes anteriores e mostrar que tudo ainda estava acontecendo no mesmo universo de terror. Depois dela escapar dos cachorros zumbis e dos bandidos muito facilmente, ouvimos uma narração da própria Alice sobre o que aconteceu com o mundo. E como o nome já diz, aconteceu a extinção da raça humana. De certo modo, o T-Vírus é tão potente que também acabou dizimando a vegetação do mundo todo e fez com que todos os sobreviventes fossem forçados a viver como nômades, em busca de comida enlatada e suprimentos remanescentes da civilização perdida. E isso é um conceito bastante novo para os filmes baseados na franquia Resident Evil, porque se você parar para pensar, isso não apenas nunca tinha acontecido antes nos jogos, como não aconteceu até hoje da forma como aconteceu no filme. Bom, pelo menos até onde eu sei. E na minha opinião isso foi um grande acerto. Logo depois disso, descobrimos que a Claire Redfield está por aí em um comboio de sobrevivência junto com o Carlos e com mais alguns personagens até que legais dos filmes anteriores, como o LJ com as suas famigeradas Desert Eagles douradas e mais alguns outros personagens bem bacanas, como essa menina que mais pra frente teria um papel um pouco maior no filme, se tornando amiga da Alice. E depois de vermos um pouco mais do núcleo da Umbrella, que tem clonado o projeto Alice à torta e à direita, descobrimos que a Alice original despertou muito mais seus poderes psíquicos na cena em que ela detona a moto depois de acordar de um pesadelo. De manhã temos uma cena onde um bando de corvos cerca o comboio da Claire, mas não são simples pássaros, são corvos zumbis, fazendo uma clara alusão a Birds, do Hitchcock, nessa cena aí. E depois de uma sequência desesperadora de terror, reunimos a Alice com o resto do bando da Claire, quando ela aparece e usa seus poderes para fazer churrasquinho de corvo zumbi, salvando o Carlos, mas sendo descoberta pelo satélite da Umbrella por causa disso. E essa cena também é muito legal, porque ao mesmo tempo que parece galhofa que a Alice esteja botando fogo em todo o céu, na verdade o que ela fez foi dar ignição usando um lança-chamas e inflamando todo o oxigênio acima deles. Ou seja, ela não criou fogo do nada, apenas desencadeou a queima do oxigênio que já era inflamável, meio que explodindo o ar. E eu penso isso porque aconteceu algo parecido no mangá do Resident Evil, onde o Chris Redfield atira em saco de farinha em um ambiente fechado lotado de zumbis e depois quebra uma lâmpada, causando uma explosão enorme. Isso acontece porque a farinha é inflamável e quando você lança uma fagulha em uma nuvem de poeira composta de partículas inflamáveis, é claro que uma explosão é inevitável, como é explicado pelo próprio Wesker nesse quadrinho em questão. E não é por nada não, mas eu acho que essa informação vale pelo menos um like no vídeo, porque se um dia você ficar preso em um quarto cheio de zumbis e saco de farinha, só vai saber o que fazer graças a mim. Aliás, se não, quando? Depois disso, descobrimos que a Umbrella estava tentando domesticar os zumbis e eles até que conseguem, porém acabam criando um tipo de super zumbi como efeito colateral. Essa parte do filme só aconteceu por causa da atualização dos filmes de zumbi, causada por Extermínio, e pelo remake de Madrugada dos Mortos, em que os zumbis evoluíram de criaturas lerdas e desmioladas para monstros ágeis e ferozes. Alice, agora junto com a Claire e o Carlos, traçam um plano para tentar chegar no Alasca, que eles têm indícios de ser um lugar onde a contaminação não chegou. Então vão até Las Vegas para tentar conseguir gasolina e mantimentos para a viagem. A sequência de Las Vegas é bem legal. Até lembra um pouco a ideia do Army of the Dead, do Snyder, só que sem toda aquela loucura. Mas é claro que a Umbrella se antecipa e aparece para tentar capturar a Alice usando esses novos zumbis corredores, que foram capturados, limpos, tiveram os cabelos raspados e foram uniformizados quase como um exército para conter o comboio da Claire. A Alice tira duas machetes da cintura e começa a atacar os zumbis corpo a corpo, o que pode até parecer meio bobo, mas se você pensar bem, é uma solução muito simples que não gasta munição, porque assumindo que os zumbis não funcionam sem o cérebro, podemos deduzir que se cortar a ligação do cérebro com o corpo, eles também são neutralizados. A Alice é ativada pelo satélite da Umbrella em um determinado momento,
mas consegue se livrar do controle deles e logo depois descobre de onde eles a estavam controlando e os ataca. O restante do pessoal consegue fugir, mas ela decide não atirar no helicóptero deles porque planejava usá-lo para chegar até o Alasca. Infelizmente, esse foi um problema que eu percebi no filme, porque esse helicóptero é um modelo Eurocopter AS-350 e tem autonomia de voo de 660 km, enquanto a distância de Las Vegas até o Alasca é de 5.500 km aproximadamente. Logo, é um plano muito complicado, tendo em vista que eles teriam de ir de heliporto em heliporto procurando gasolina e teriam que encontrar, no mínimo, 8 heliportos com gasolina o suficiente para encher o tanque. E isso presumindo que já pegaria um helicóptero com pelo menos meio tanque. Bom, é claro que na hora do desespero é muito melhor sobrevoar o deserto cheio de zumbis do que passar através deles. E como já estava perto do final do filme, deu para dar um desconto. Eles decidem invadir o QG da Umbrella para tentar roubar o helicóptero, executando um plano bem mirabolante que precisou do sacrifício do Carlos Oliveira, que já tinha sido infectado mesmo e que acabou tendo uma morte bem legal no fim de tudo. O pessoal consegue chegar até o helicóptero e a Alice decide não ir com eles, até porque não tinha nem espaço para ela ir junto, mas ela escolheu ficar para invadir as instalações da Umbrella e caçar os vilões do filme, e é quando ela faz isso que temos finalmente a luta final entre Alice e o Tyrant, ou Tyrant, que é um inimigo clássico muito querido da franquia de jogos Resident Evil. A luta é bem legal, mas termina meio anticlimática ao usarem a mesma sala de raios lasers usadas nos filmes anteriores para fazer picadinho do vilão. Alice descobre que tinha uma tonelada de clones dela mesma lá dentro e forma um exército de Alices para lutar contra a Umbrella, e finalmente o filme termina com ela ameaçando o Wesker e a galera da Umbrella através de um tipo de videoconferência high-tech. E é isso aí. Agora que o filme é mais fresco na memória, eu consigo explicar melhor o motivo pelo qual eu decidi reassistir. Eu não sei se você também assistiu esse filme na época em que ele foi lançado, mas como um fã da franquia de games, eu acabei dando uma chance pra ele na época. E depois que terminei de ver, eu não sabia muito bem o que pensar dele. Antes, o que eu esperava de um filme do Resident Evil era ver a Jill Valentine metendo bala no Nemesis, Raccoon City bem representada com as suas vielas escuras e assustadoras, os Stars em toda a sua glória, é claro, mas o que eu realmente queria ver antes de tudo isso era o puro terror causado pela escassez de munição e aquele medo contínuo que eu sentia jogando e tentando sobreviver em um gênero que se chamava, literalmente, sobrevivência de terror. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, eu consigo entender que, como é um filme, ele é muito diferente do jogo, por isso é quase impossível apresentar qualquer sensação de perigo real que me cause resposta emocional, já que eu não sou o responsável ativo pela tomada de decisões da história. E essa é a principal diferença de um filme para um jogo, e também a principal razão dos filmes baseados em jogos fracassarem na bilheteria. Mas vai explicar isso pra fanbase. E eu não tô aqui dizendo que o fã de videogame tá errado em preferir os jogos, não. Muito pelo contrário. Eu mesmo não gostava dos filmes por não terem muita relação com os games. O que eu tô tentando dizer é que antes eu assistia Resident Evil 3 de um jeito, e hoje eu consigo enxergar ele de um modo totalmente diferente. Mas ao contrário do que você possa estar imaginando, não, eu não odiei o filme na primeira vez que eu vi. Na verdade, eu gostava muito dele. Gostava tanto que tinha um DVD e assistia ele acompanhado dos comentários do diretor repetidas vezes. Então o motivo pelo qual eu decidi reassistir ao filme e fazer esse vídeo não é porque eu não gostava do filme antes e queria ver se ia gostar dele hoje em dia. Na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo foi única e exclusivamente a franquia de jogos, que honestamente mudou tanto que tá praticamente irreconhecível. Eu confesso que dei uma leve abandonada na franquia depois do Resident Evil 4, porque depois de experimentar o quinto jogo e ver que não era lá tão bom quanto os anteriores, eu fui perdendo vontade de jogar. Mas eu lembro de ter assistido a Resident Evil A Extinção antes de jogar Resident Evil 5, e o sentimento que o filme passou foi de esperança. Uma esperança de que o Resident Evil não fosse empurrado tão fortemente pro gênero de ação e que conseguisse fazer uma boa mistura com o terror. Porque se você prestar atenção no filme, tirando a Alice usando os poderes contra os zumbis, o resto do pessoal passam os maus bocados na mão dos mortos-vivos, o que gera cenas de terror reais ao longo da história. Eu tinha esperança de que eles pudessem fazer um jogo que ainda fosse assustador, por mais que tivesse elementos de ação. Eu esperava que o gênero Survival Horror recebesse uma atualização para os dias modernos, sem apelar para o sucesso dos FPS da vida. E Resident Evil A Extinção conseguiu provocar essa ansiedade por jogos novos, porque era um filme que parecia ter evoluído da ideia de confinamento e linearidade dos outros jogos sem perder a sensação de luta pela sobrevivência, mostrando que uma expansão nos horizontes da franquia era possível. Resident Evil 4 foi uma surpresa porque ele ainda mantinha aquele pavor dos jogos anteriores, principalmente na versão original de GameCube, mas conseguia ter ação com cenas cinematográficas e zumbis militares usando armas de fogo. Então a mistura de ação com terror já tinha começado a acontecer. E isso era muito empolgante, mas parece que infelizmente parou no 4. Depois do Resident Evil 5, que foi um pouco decepcionante pra falar a verdade, tivemos Resident Evil 6, o da girafa, Resident Evil 7, que parecia mais com o massacre da Serra Elétrica do que com Resident Evil, e o último lançado agora, Resident Evil 8, o Village, com uma clara inspiração em histórias de vampiros e lobisomens. E é por causa desse rumo esquisito que a franquia de games tomou que eu passei a me questionar o seguinte: por que agora que nós temos todo esse aparato tecnológico disponível para termos um jogo de Resident Evil praticamente de mundo aberto,
Com diversidade de zumbis e com uma história completamente nova, nós só recebemos esses jogos meio fechados, confinados em casas e lineares, usando pequenas vilas, por exemplo. Por que continuam tentando reinventar o zumbi de todos os jeitos possíveis? Por que continuam fazendo jogos em ambientes controlados, como se isso fosse transformar os games em survival horror de novo, ao invés de continuar a evolução natural da franquia? Quer dizer, eles até tentaram com Resident Evil 6, né, mas falharam na parte do terror. E assistindo a Resident Evil A Extinção, eu pude perceber que o motivo pelo qual eu gostava do filme antes era porque eu tinha esperança de ter um jogo tão bom quanto. Com carros, ação, muitos zumbis e um tipo de terror que é modular e se altera com cada situação. Mas depois de terminar o filme e perceber que eu nunca tive um jogo parecido, eu fiquei meio triste. Quer dizer, é claro que eu tive uns jogos parecidos com esse, e o melhor exemplo disso é o State of Decay, que é um jogaço além de ser muito assustador. Mas por que não algo assim no universo de Resident Evil? Sabe uma coisa legal que podia virar um ótimo jogo de Resident Evil? Um jogo que se passaria em uma cidade parecida com Nova York, cercado por barricadas e que você não conseguiria sair. E o terror seria conseguir suprimentos e armas ao mesmo tempo que tenta escapar de lá. Imagina enfrentar ratos zumbis e interagir com os sobreviventes da polícia local. Imagina poder dirigir pela cidade, como na abertura do Resident Evil 2. O que eu quero dizer com isso é que sim, Resident Evil, a franquia de filme, deixou muito a desejar. Mas se você parar pra pensar apenas no terceiro filme, apenas nessa obra bastante única que tem pouco ou nada a ver com a franquia de jogos, você percebe que eles souberam levar o filme pra ação com elementos de terror muito mais do que os jogos, que quase que extraíram elementos zumbi da trama para dar lugar a terror de outras origens. Então, depois de reassistir a Resident Evil A Extinção, eu pude perceber que o motivo pelo qual eu gostava tanto desses filmes lá atrás era que eu tava vendo algo dentro do universo Resident Evil tomando proporção de mundo aberto, com possibilidades de viajar pelo deserto com carros do estilo Mad Max e meter bala em zumbi no caminho. E que além disso ser legal pra caramba de assistir, dava muita vontade de jogar um jogo assim. E assistindo hoje, eu ainda gosto bastante do filme, mas eu entendo que gosto como se fosse uma história dentro do universo Resident Evil que eu sempre vou poder revisitar assistindo o filme, mas que eu nunca vou poder jogar, infelizmente. E com isso eu encerro dizendo que Resident Evil A Extinção não é o melhor filme de zumbis que eu já assisti, mas é o segundo melhor filme da franquia Resident Evil no cinema até agora. Até porque o primeiro filme do Resident Evil é imbatível e dá de 10-0 naquela coisa deplorável que foi o Return to Raccoon City. Isso sem falar da série da Netflix, mas disso aí eu falo uma outra vez. Mas me conta aí nos comentários, você já assistiu Resident Evil A Extinção? E se ainda não assistiu, eu consegui fazer você reconsiderar esse filme tão esquisito, mas que ainda tem lá as suas qualidades? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.